Ah, boa tarde a todos. Hoje temos a presença especial do arquiteto Tiago Ferreira. Vou falar um pouquinho do currículo dele enquanto as pessoas vão entrando. Ele também é arquiteto, formado pela PUC do Rio Grande do Sul. É mestre em edificações energeticamente eficientes pela Universidade de Lund, na Suécia. Não sei se eu falei certo. E atualmente atua num escritório de arquitetura também na Suécia, como especialista em iluminação natural e desenho ambiental de edificações. Vamos lá então, ele já está aqui. Vamos lá, olá Thiago, tudo bem? Olá, tudo ótimo contigo? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o convite, né, em participar dessa hora do café com a gente, né, e falar de um assunto tão importante aqui, também para nós, né, do Janela Lab. Imagina, eu que agradeço. Aí é horário do café, aqui já é horário da janta quase. Pois é, que horas são agora aí? Agora são 19 horas. 19 horas, dá para ver a tua janelinha lá no fundo, ó, sim. Tá claro ainda. Tem bastante luz, né? Até às 10 horas da noite, né? Os dias no verão são bem longos. Uhum. O sol se pondo às 10 na horas. verdade, sim. Na verdade, essa semana nós entramos no solstício de inverno e vocês no de verão, né? Exatamente. É o dia mais celebrado e mais esperado aqui, né? Um inverno longo. Sim, é isso aí. Então, vamos lá. Bom, agradeço novamente a participação do Tiago, né? Obrigada para quem, os nossos aí ouvintes, né, que estão aí. Fiquem bem à vontade para falar, né, com a gente, mandar perguntas, né, para o Tiago. E eu acho que a primeira pergunta importante aqui, nós recebemos também perguntas, né, ao longo da semana, mas a primeira delas seria como surgiu o interesse, né, nessa especialidade da luz natural, né? Como foi para vocês? Então, como arquiteto, eu acho que é relativamente natural a gente ir para essa área, né, de iluminação natural, mas de qualquer forma, eu desde a faculdade, né, eu me formei em 2010, eu já havia demonstrando um interesse muito grande por edifícios que tivessem um desempenho ambiental acima do normal, né? Aquela preocupação que a gente tem com aberturas, com sombreamento, com eficiência energética, e eu sempre quis estudar muito a fundo isso. E em 2016 eu consegui ser aceito no mestrado aqui, como tu bem falaste, na Universidade de Lund. E esse mestrado tinha o foco especificamente nesses edifícios que levavam em consideração todos esses aspectos extremamente importantes, né, com relação à eficiência e ao desempenho ambiental. Então a gente está falando de eficiência energética, a gente está falando de iluminação natural, de análise de ciclo de vida, inclusive de umidade, né? E como fazer com que esses edifícios sejam responsivos a um determinado clima. E naturalmente, eu acho que a área de iluminação natural ela é muito, geralmente a gente fala dela ou fala da iluminação natural de forma funcional, né? Como é que a gente pode utilizar ela para iluminar os nossos ambientes para a gente conseguir efetivar aquelas tarefas que a gente precisa. Vamos lá, trabalho principalmente, né? Quando a gente fala em edifícios de escritório. E agora, inclusive, dentro de casa, né? Na questão da pandemia, né? Já que está praticamente trabalhando todo mundo de casa, do home office, enfim. E tem o outro lado, que é o lado emocional, poético também, né? Eu acho que um dos grandes arquitetos que trabalha muito com isso, muito bem com isso, é o Louis Kahn, né? Então, assim, eu escrevi a minha dissertação de mestrado. Essa é um elemento bem legal também que acontece aqui. Existe uma colaboração muito intrínseca, muito forte entre universidade e mercado de trabalho. Foi uma oportunidade, eu gostei muito das disciplinas de iluminação natural que a gente teve ao longo do mestrado e aconteceu essa possibilidade de colaboração com um dos maiores escritórios aqui da Escandinávia nessa área, que é o White Architecture, que é o escritório que eu trabalho hoje. Então, foi bem legal que eles tinham uma demanda para estudar um determinado edifício. Eu tinha a vontade
de conhecer aquele tópico, de investigar aquele tópico mais a fundo. E a minha orientadora também, que era bem reconhecida na área, que é ainda, propôs essa conexão e o estudo desse tópico no edifício escritórios. Então foi mais ou menos por aí. E a partir disso eu fiquei estudando bastante e surgiu a oportunidade de trabalhar não só com iluminação natural, mas também com outros tópicos relacionados ao desempenho ambiental de edifícios, né? E acho que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que é interessante, que aqui é lei, né? Então, assim, tem vários aspectos que são obrigatórios e se o edifício não cumprir com esses aspectos, ele não é aprovado, né? Ele não pode ser construído. Então, isso é bem interessante, mas eu acho que, resumindo, o caminho foi mais ou menos esse, né? Eu acho que essa possibilidade de... A gente sabe que a arquitetura é uma resposta a várias questões, né? Uma delas é a cultura do local, ela também tem uma resposta histórica, né, onde a gente está nesse momento, o que a gente tem de bagagem no passado, mas também é uma resposta ao clima, né? E a gente sabe que aqui, numa latitude muito norte, né, no hemisfério norte, a iluminação natural ela é muito escassa ao longo do ano. No verão, é engraçado, no verão a gente tem de mais e no inverno a gente tem de menos. Então, a importância que se dá para isso dentro do exercício de arquitetura é muito grande. Então, acho que isso é muito legal trabalhar num ambiente assim também, né? E, claro, tem uma questão histórica, mas acho que, acima de tudo, a arquitetura, né, se a gente falar principalmente de residência, mas também de escritórios, ou seja, qual for, ela é um abrigo, né, natural. E assim que ela foi sendo executada e foi sendo desenvolvida, né, ao longo de centenas e milhares de anos, e eu acho que a iluminação é um dos componentes principais, né? A gente precisa prover o abrigo, mas é necessário também que a gente mantenha as condições naturais mínimas, né? Porque, afinal de contas, o ser humano se desenvolveu exposto à iluminação natural e a essa dinamicidade que existe, que a luz natural providencia. Então, agora tem se estudado, né, já há muitos anos, mas agora está se focando muito em luz e saúde, como é que a gente traz isso para dentro do nosso ambiente, né? E qual é a dose, é o suficiente, não é só uma questão, eu consigo ler um livro, eu consigo trabalhar no meu computador com a iluminância que eu tenho dentro desse ambiente, ou eu também consigo, né, daí a gente entra numa questão mais complexa, mas é toda a questão do marcador biológico, das respostas biológicas do corpo, né? Se aquilo é o suficiente para eu me manter acordado, para eu ser produtivo, para eu desenvolver minhas tarefas, né? E, acima de tudo, algo que é um pouco difícil de tangir, mas é a questão psicológica também, né? E se a gente se sente bem naquele ambiente, se tem uma janela, se a gente consegue olhar para fora. Então é um tema realmente muito fascinante, né? E a gente sabe muito bem disso e como ele afeta a arquitetura. Eu acho que é aí que a gente entra no assunto, como é que eu integro isso, né, no processo de projeto. Porque, na verdade, está totalmente, né, ligado ao processo de projeto, né? Não é algo que chega, não é como o sistema do edifício que chega, anexa e deu, né? Está totalmente ligado desde o início, né? Desde a escolha do terreno, a implantação do edifício, como vão ser as janelas, os vidros, proteções solares, etc. Como é que é essa vizinhança? Então, é um somatório muito grande aí, né, de aspectos e realmente está muito intrínseco, né, a questão da concepção do projeto, né. E uma questão que eu acho que é interessante trazer para o pessoal aqui é como é que funciona essa tua experiência, né, na prática. Então, você está num escritório de arquitetura, um grande escritório, né? É especialista em iluminação natural. Né? E como funciona o dia a dia, né? Como um especialista aí? É até interessante esse termo, né? Especialista em iluminação natural, né? A gente pensa, mas como é que é esse trabalho, né? Eu acho que, enfim, como a gente conversou ali antes, a iluminação natural, todo o ambiente que eles dizem que é ocupado mais do que por um determinado número de horas, né, que eles chamam com frequência, que tem uma determinada frequência, ele precisa ter um nível mínimo de iluminação natural. Seja ele um dormitório, uma sala de estar, um escritório, enfim, né? E, então, dentro disso foi criada uma lei, ela já é uma lei antiga, né? Ela foi desenvolvendo ao longo... Foi criada desde da década de 70 aqui na Suécia, e isso foi também, eu acho que
um efeito colateral, porque na década de 70 a gente teve uma crise energética mundial, né? Então, na Europa começou a se pensar muito cedo em como é que a gente vai resolver e fazer com que os edifícios, que tem uma grande parcela nisso, consumir menos energia. E uma das formas foi começar a diminuir o tamanho das janelas, né? E isso é uma herança também lá de trás da Revolução Industrial, que os edifícios ficaram extremamente profundos, pouca janela, muita iluminação elétrica. Então, acho que dentro desse cenário, e com a falta de luz aqui na Suécia, ou com a pouca disponibilidade ao longo do ano, eles entenderam que era necessário assegurar, né, um nível mínimo de iluminação natural. Então, eu como especialista, eu tenho um papel, e como arquiteto também, né, então, assim, isso facilita muito o entendimento do processo de projeto, como que eu guio os arquitetos, ou como que eu guio essa criação, para que eu assegure, no final do processo de projeto, uma iluminação mínima. Porque acontece, né? Às vezes a gente entra como especialista nessa área, a gente desenvolve muitas simulações, faz um trabalho assim extremamente analítico, baseado em metodologias científicas, mas nem sempre a gente consegue entrar no início do projeto, que é o que a gente mais gosta, né? Que a gente daí então consegue avaliar qual que é o impacto, quais são as condições, né, que a gente está entrando, e como tu bem falaste, do terreno, para que a gente tire o melhor proveito desse condicionante natural. Então, esse é o trabalho, né? Acho que envolve muita simulação, muita conversa, muita reunião, muito desenho e muita ferramenta. E como é que eu guio todos os arquitetos quando eu não estou participando como arquiteto? Na maioria das vezes eu não estou, né? Eu participo mesmo como especialista. Como é que eu guio eles para que lá no final eles consigam garantir não só um bom nível de iluminação, né, conforme diversas normas e leis, mas também que aquele projeto possa ser aprovado. Porque isso é um problema, né? E a gente fala daquela curva do custo, né? Porque quanto melhor eu consigo atuar no início do processo de projeto, menos custoso ele vai ficar no final, né? Porque se eu já estou com um projeto executivo pronto e eu vou entrar naquela etapa de projeto, eu provavelmente, assim, a não ser que o projeto tenha sido muito bem guiado e tenha tido conhecimento muito grande pelo próprio arquiteto, caso contrário, modificações deverão ser feitas, né? E eu falo de tamanho de janela, profundidade do ambiente, todas aquelas estratégias relacionadas à iluminação natural. Então, isso esse é o dia a dia, né? E, claro, eu também trabalho com muitas outras análises, né? De consumo de energia, radiação solar. Inclusive, a gente faz muito. Agora, o escritório que eu trabalho, que chama-se White Architecture, ele está liderando esse movimento de projetos de grande eficiência ambiental na Escandinávia, inclusive na Europa. Então, todos os projetos do escritório, até 2030, eles estarão ou terão essa ambição de atingir a neutralidade climática. Então, a gente está falando, inclusive, de materiais, né, de impacto ambiental de materiais, né, inclusive dos gases de efeito estufa, enfim, é um tema bastante interessante e é um objetivo bastante ambicioso. E iluminação natural está dentro disso, né? Como é que eu faço com que esse projeto consuma menos energia? E a iluminação natural, ela é vital para isso. Com certeza. Olha só, tem uma pergunta ali. Bregato, né? Como esse conteúdo é abordado nas escolas de arquitetura, né, da Suécia? Não sei se você sabe falar em relação à graduação, se teve contato também. Sim, conta um pouquinho pra gente. Não, uma excelente pergunta. Eu entrei no nível de mestrado, né? Mas a gente também teve muito contato, ou pelo menos alguns professores especialistas que já tinham 10, 15 anos ou até mais, muito mais de pesquisa na área de iluminação natural, eles atuavam também na graduação, né, de arquitetura. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes e eu falei, olha, a Marie Claude, que foi a minha orientadora, ela deu aula também, ela deu uma ou duas disciplinas e ela ensinou, inclusive, ela nos ensinou a utilizar as ferramentas de simulação. Isso foi muito interessante. Então, eu até vi alguns trabalhos, algumas exposições, e realmente tinham alguns resultados, né, fazendo referência a algumas normas. Eu achei bem interessante, porque uma coisa é a gente ter o conhecimento, né, da iluminação natural. A gente sabe que a fonte é o sol, então é importante entender o movimento do sol para poder trabalhar
o projeto de forma adequada, mas tem outras fontes de iluminação, né? O céu é uma das mais importantes, né? Que é a iluminação difusa do céu. Como é que eu trabalho nessas condições, né? Se não é um dia ensolarado, como é que eu projeto meu edifício para que ele atenda um dia que não tem sol, ou que o sol está encoberto, né? Que é a forma correta de falar. E existem ferramentas para isso. Eu achei muito interessante, então, que eles tiveram uma iniciação nesse conhecimento, como acredito que sejam as escolas no Brasil também, mas também uma introdução bem legal às ferramentas de simulação. Né? Não vai fazer com que elas sejam especialistas na área, afinal de contas, elas estão se graduando em arquitetura, as pessoas, mas é interessante saber que está ali aquela ferramenta e que se talvez algum especialista, como no meu caso, vier a trabalhar dentro do projeto, elas conseguem entender talvez o que sejam aqueles resultados ou como é que eu utilizo, né? Porque eu acho que o desafio e muito do que a gente faz, né, Veridiana, é quantificar isso. Uma coisa é saber, o sol se movimenta dessa forma, nessa latitude, mas como é que eu uso agora esse dado, né? Dentro do meu projeto e para fazer um projeto de boa qualidade. Exato. E tem vários tipos de soluções, né? Inclusive nessa, digamos assim, nessa quase que negociação, né? Eu imagino no escritório que tu trabalhas, né? Tu deve trazer uma gama de soluções ali, os arquitetos avaliam, né? Claro, tem o suporte das simulações para dizer o que é mais adequado, enfim. Até uma pergunta minha aqui, né? Enquanto não veio perguntas do pessoal aqui que está ao vivo, porque ainda tem outras também que a gente já guardou aqui, do pessoal que mandou durante a semana. Além de, claro, vamos supor, cumprindo as normas, está tudo certo, mas você apresenta, de repente, 3 soluções para uma determinada questão. O que geralmente é levado mais em consideração? Estética, custo, eu sei que deve ser um balanço de tudo, mas o que você sente, assim, na média, né? Eu acho, como tu bem falaste, eu acho que tudo, mas... Sim, imagino que sim. Eu acho que a questão de custo, ela é sempre importante, né? Eu acho que a padronização... E isso é um produto... Aqui as construções são, assim, quase 100%, não vou dizer 100%, mas o padrão de mercado é que todas elas são pré-fabricadas, né? Não existe montagem de alvenaria de bloco cerâmico aqui, não existe. Então todas as peças vêm já pré-fabricadas e são montadas no canteiro. Então se a gente está falando de mudar 10 janelas no térreo e que elas sejam diferentes do último pavimento, bom, isso já oferece um desafio na questão custo, né? Porque aqueles painéis do térreo precisam ser diferentes dos painéis no último andar. Então, custo, sim, é sempre um desafio. Mas como tem lei, eu acho que já tem um entendimento muito grande, geral, do mercado. E quando eu falo mercado, eu falo tanto do incorporador, do construtor, como do arquiteto, né? Do início ao fim do processo, de que iluminação natural é importante. Eu acho que a questão custo, ela fica um pouco dissolvida, porque não tem outra forma, né? Eu preciso atender o que a lei está me dizendo. Mas é claro, dentro desses parâmetros de lei e de custo, a gente precisa fazer com que esse ambiente tenha um nível mínimo. E dentro disso, eu acho que, tendo uma formação em arquitetura, eu sempre consigo criar um diálogo muito legal com esses arquitetos, né? Então, assim, como é que a gente mantém essa linguagem arquitetônica, ou melhor, né, que é o mais interessante, como é que a gente tira partido da iluminação natural para criar uma linguagem interessante, para criar uma fachada bacana, diferenciada e que tem um valor arquitetônico interessante, né? Então, esse diálogo, ele é nem sempre, né? Às vezes, quando a gente entra no último minuto é mais complicado, mas se a gente entra no início, ele é muito rico, esse diálogo. E na White é uma empresa muito grande. Nós somos hoje mais ou menos 700 pessoas, talvez, estamos espalhados pela Europa e inclusive agora no Canadá. Então tem demandas diferentes de iluminação natural, demandas diferentes de projetos e uma equipe muito robusta, né, para atender e dar suporte para todos esses projetos ao longo da Suécia e de outros lugares do mundo também. Mas é bem rico, assim. Legal. Olha só, eu ia engatar um assunto e o Flávio mandou uma dúvida bem no mesmo assunto, então já vou pegar as duas questões juntos, né? Eu vou ler aqui. Muitas vezes a iluminação natural é bem-vinda em latitudes elevadas, né? Como é o caso da Suécia, né? Por conta da luz
mais radiação, né, luz e calor. E quando se trata de regiões, né, de baixa latitude, como deixar luz entrar e não calor? Então, tá, daí o Flávio complementa, considerando o plano horizontal, no caso das coberturas, né? Eu ia justamente tocar nesse assunto também, e eu acho que é uma questão interessante até fazer, claro, o Thiago pode trazer dicas aqui pra gente, né, de como resolver isso na cobertura. E também, bom, respondendo essa questão do Flávio e também fazendo um paralelo, né, a questão de luz e calor aqui e na Suécia, se tu puder discorrer um pouquinho pra gente. Sim, essa é a pergunta de R$1 milhão, no caso, né? Ou de coroas suecas aqui. Mas eu acho que esse é o desafio, né? Como ele mencionou muito bem, né? De baixas latitudes, né? E quando a gente fala de Brasil, embora seja um país de tamanho continental, bom, a gente tem um verão pronunciado basicamente independente da latitude, né? Até de onde eu venho, de Porto Alegre também, verões muito quentes e abafados. Mas, assim, ó, até é engraçado, mas o segredo não é segredo, na verdade. Eu acho que o sombreamento das janelas nessas baixas latitudes, inclusive nas altas aqui, ele é vital. E a gente sabe que existe no Brasil, ele é muito empregado, o vidro de, vamos lá, me corrija se eu falei errado, que faz a seleção do espectro eletromagnético, né, da radiação solar, ou seja, fazer com que entre mais luz e menos calor. E quando a gente fala em calor, a gente fala daquela porção da radiação que é equivalente ao infravermelho, né? E o engraçado é que 40% do espectro da radiação solar é de luz visível. E sobra o resto para infravermelho, ultravioleta, enfim. Mas eu acho que, assim, vamos lá, vamos voltar aos anos 50, 40 ou até 60, de extrema qualidade arquitetônica no Brasil, com os projetos do Oscar Niemeyer, do Irmãos Roberto no Rio. Sombreamento, eu acho que ainda é a ferramenta mais vital que a gente tem, né, no Brasil, por exemplo, e a utilização, e tu mostra muito bem isso nos teus projetos, né, Veridiana? Eu acho que, inclusive, a comparação desses tipos de sombreamento, e quando eu falo em sombreamento, o mais efetivo é o sombreamento externo, não tem jeito, né? Eu acho que para evitar com que a radiação ela incida diretamente no vidro e ainda tirar vantagem, né? A gente trabalha de várias formas, né, para permitir com que a iluminação, ou esse espectro que a gente quer deixar entrar, que é o da luz visível, entre dentro do nosso ambiente. E é possível fazer isso, né? Então, acho que no Brasil, generalizando, embora seja sempre mais complicado, mas acho que é possível fazer isso. Eu acho que esse é o grande desafio. E, bom, em coberturas, então, nem se fala, né? Eu acho que a radiação que a gente fala normal, né, ao plano horizontal, ela é ainda mais forte. Então, eu acho que o sombreamento ele se torna mais vital ainda em elementos de aberturas zenitais, como a gente fala, né? O que é interessante, assim, eu acho que é fundamental a gente sempre avaliar qual é a ocorrência do tipo de céu, por exemplo, né? A gente sabe que na Suécia, aqui, por exemplo, Estocolmo, nem na Suécia, não vou nem generalizar, em Estocolmo, vou dizer que talvez 40%, 30% tem dados, tem gráficos, mostrando que boa parte dos dias do ano o céu é nublado. Então eu preciso pensar nisso na hora de eu criar uma iluminação zenital. E no Brasil, creio que essa análise deva ser feita por latitude, por localidade, enfim. Creio que a porcentagem seja maior de dias ensolarados e de céus encobertos. E a gente fez um estudo bem legal aqui, inclusive, num hospital psiquiátrico, e era bem no hall de entrada. E foi muito interessante, porque os arquitetos chegaram com uma solução definida e eles tinham as clarabóias verticais, ou seja, os vidros, né, na iluminação zenital, eles eram verticais, e, em vez de serem horizontais. E a gente fez uma mudança completa, 46 minutos, ou seja, mudando todo o desenho dessas clarabóias, dessa iluminação, a gente conseguiu usar uma menor área de vidro, muito menor, e mais do que dobrar o nível de iluminação natural em dias de céu nublado, e ainda orientar essas clarabóias de tal forma que evitasse a radiação direta, né, levando em consideração a trajetória solar. Então, assim, foi fantástico, porque foi um resultou em uma maior iluminação natural e um menor custo para o incorporador, ou seja, ele usou muito menos área de vidro. Então, eu acho que nós, como especialistas nessa área, a gente tem um entendimento, e eu acho que a gente pode contribuir muito nesse quesito, né? Inclusive na questão de custo. Dá boa noite pra mãe.
Não, isso é bem interessante, até a pergunta do Flávio, depois ele falou que é o tema do mestrado dele, né? Eu acho que a questão, até trazendo um pouco da nossa realidade aqui, a gente está com uma consultoria justamente para resolver várias questões, discutir com as arquitetas e com o cliente, é uma casa, né? São várias questões da área social da casa, mas a gente tem uma claraboia. E justamente é bem esse problema, né, da luz e o calor. É aqui em Florianópolis o projeto, e no verão bate muito sol, então nós fizemos as simulações, né, claro, né, percebemos que precisava ter algum controle solar, mas no inverno ela é totalmente determinante, porque tem boa parte ali da área social não vai incidir tanta radiação direta do sol. Então, a gente tem que pensar em soluções daí nesse caso, bem isso, entender a arquitetura bioclimática, ou seja, o clima, né? Aqui a gente precisa esquentar, no caso de uma casa, né? Esquentar no inverno, sombrear, né, no verão, para ter mais conforto, e trabalhar esse desenho. Uma sugestão que eu dou é puramente um desenho, né? Entender da geometria solar e, claro, realizar simulações e tudo mais, né? E por que não adotar, né? É uma coisa que a gente trabalha bastante aqui, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um projeto, você vai olhar referenciais, né, projetuais, o cliente traz referenciais. A mesma coisa, por exemplo, a gente está fazendo com a Claraboia. Nós estamos buscando referenciais, né, de várias partes do mundo para tentar nos embasar no desenho preliminar daquela proteção solar. E claro que tudo isso vai ser discutido daí com as arquitetas, que são as autoras do projeto, com o cliente. Então, é um primeiro lançamento. Olha, precisa ser mais ou menos assim, e daí eles estando juntos, né, acaba fazendo é uma tríade, né? Ah, mas eu gosto mais assim, gosto mais assado, ou de repente para a estética vai ficar melhor aqui. E nesse caso a gente vai trabalhar uma motorização ou automação, essas proteções deslizarem sobre a cobertura, já que no inverno é tão importante que a claraboia esteja desobstruída. Então é bem desafiador, né? E temos mais uma pergunta, olha que coisa boa aqui. Opa! Qual é a influência aqui do estilo internacional com seus grandes planos de vidro na falta de cuidados com os aspectos bioclimáticos por parte dos arquitetos e das escolas de arquitetura? Belíssima pergunta, e eu vou dizer, a influência é brutal. Inclusive, num artigo que eu escrevi para a revista Lume Arquitetura, eu acho que saiu em agosto do ano passado, tu até eu coloquei no feed. No feed. Dê uma olhada lá, pessoal, tem o link e tudo. Eu escrevi um artigo de 6 páginas, bem bacana, tive a oportunidade de escrever, e eu abordei essas questões desde o início, né? E o estilo internacional, basicamente, com a indústria, porque ele foi produto da industrialização, né, do mundo. Então, com essas grandes peles de vidro, as cortinas de vidro, bom, na época ainda, vidros de controle solar era muito escasso, né? Então, o problema foi enorme, porque o que aconteceu? Precisava de muita mão de obra, então precisava de edifícios de escritório. Então, o pé direito diminuiu para poder colocar maior número de pavimentos. As fachadas ficaram envidraçadas por conta de uma linguagem, a gente está falando de estética, estabelecida pelo estilo internacional, pré-fabricação, cortina de vidro. E as plantas ficaram mais profundas. Ou seja, nós, dentro do edifício, nos distanciamos da fachada, ou seja, diminuímos o acesso à iluminação natural, o acesso ao visual, à vista, para o exterior, e aumentamos o consumo de energia. Porque, afinal de contas, aqueles vidros que não tinham controle solar algum, eles deixavam passar tanto o espectro da radiação referente à luz visível, como o infravermelho. Então, se criou os grandes edifícios estufas, que a gente, vê até hoje, né? Essa utilização grande do vidro, né, na arquitetura, principalmente na arquitetura comercial, né? Então a influência foi muito grande. E o que eu acho que aqui na Suécia, eu acho que é um bom exemplo, assim, se vê, olha, eu vou dizer, eu nem lembro de ter visto edifícios completamente cobertos por vidro, né, ou com esse que a gente chama área envidraçada com relação à área de parede, quase de 80%, 90% são muito raros. Então, eu acho que o que a arquitetura aqui ensina, né, os projetos aqui ensinam na Escandinávia, é como a gente consegue ainda utilizar
de uma forma fantástica a iluminação natural disponível no local, que não é muita, né? Com pouca área envidraçada, né? Tem estudos que apontam que de 30% a 40% no máximo de área envidraçada em relação à área opaca do envelope do edifício, eu já consigo ter o ideal ou até mais do que o necessário de níveis de iluminação natural. Claro que também isso leva em consideração profundidade de planta, uma série de outros aspectos, né? Pé direito, mas o estilo internacional, eu arrisco a dizer que deixou um legado, um desafio para nós resolvermos nos próximos, bom, a gente está resolvendo ainda, né, nos próximos anos e alguns países ainda que beberam nessa fonte, digamos, em termos de linguagem e continuam aplicando isso, né, de uma forma generalizada. É claro que, de novo, vamos lá, né, tem vidro de controle solar também, mas acho que existem outras soluções que inclusive são tão benéficas e a gente pode aproveitar de uma forma muito mais interessante até para compor uma linguagem interessante para os nossos edifícios. De fachada e tudo mais, né? E só voltando à questão de luz e calor, né? Fazendo uma continuidade ali daquela pergunta anterior, só para eu não esquecer. Foi uma conversa que eu tive com o Thiago também. Aí na Suécia o pessoal se preocupa com o calor? Ou no final? Então, quando eu vim para cá... É bem polêmico. Quando eu vim para cá eu falei, não, é um país frio, faz menos 40, assim, não podia estar mais errado, né? Então, vamos lá, quando o pessoal pensa em menos 40, são temperaturas mais comuns no Canadá. E o clima no Canadá, embora neve e seja frio, é completamente distinto, né? O Canadá tem um clima muito continental, o país é muito continental. Aqui na Suécia é um país estreito, né? Afinal de contas ele está na Península Escandinava, eu consigo de um lado ao outro, de leste a oeste, em 6 horas. Eu atravesso o país. Enquanto que do sul ao norte, bom, de trem eu acho que deve dar 20 e poucas horas, é bem comprido. Então o clima muda muito, desde o sul, que está bem perto da Europa, no canal ali do Mar Báltico, até o norte, no Círculo Polar. Agora, quando se trata de verão, a gente sabe que os edifícios de escritório, a carga predominante, isso depende, tá? Varia de clima. Muitas vezes é a carga interna. Né? Então a gente está falando de equipamentos, está falando de pessoas trabalhando, está falando, enfim. Né? Então, como a gente tem uma carga interna muito grande e a gente precisa se livrar dessa carga, sim, a gente tem ar-condicionado ou a gente tem climatização para essa época do ano em edifícios de escritório. E, bom, é um assunto bem interessante, bem bacana, como é feito, é completamente diferente do Brasil a climatização dos edifícios, tanto para aquecimento como para resfriamento. Agora, em edifícios residenciais, não tem. Não existe o aparelho split aqui, não tem climatização ou não tem resfriamento para os edifícios residenciais. Por quê? É resolvido de forma ou com ventilação natural, boa parte das vezes. Porque os edifícios, o segredo aqui é o seguinte, ninguém passa frio, né? Porque o isolamento térmico ele é muito grande nos edifícios e eles são muito herméticos, né? Então faz com que o edifício em que eu vivo, claro, o edifício que eu moro hoje, ele tem um projeto assim muito bem cuidadoso nesses quesitos, mas tá menos 10, menos 15 lá fora e eu tô de camiseta e bermuda dentro de casa, tá 20 graus, né? Agora, pode ser, como os edifícios isolados ou herméticos, ele tem um envelope com um isolamento térmico muito grande, ele também vira uma espécie de um forno no verão, né? Então é preciso que esses edifícios sejam muito bem projetados para utilizarem da melhor forma possível a ventilação natural. E isso é uma estratégia, inclusive, no Brasil, né? Se tu isola muito o edifício, né, se tu torna esse envelope muito hermético, tu precisa ventilar ele mais ainda para tirar esse calor de dentro do edifício.